Olá, boa noite. Hoje iremos iniciar mais uma live da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. E hoje nós teremos um convidado super especial, professor Dr. Hélio Galdino Júnior. E ele irá falar sobre as precauções baseadas nas vias de transmissão no contexto da Covid-19. Lembrando para vocês que essas lives, elas fazem parte de um projeto de extensão cadastrada pela FEM, né, o UFG, de atualizações online no contexto da Covid-19. Iremos fazer várias lives aqui pelo Instagram da FEM, né? Em breve teremos outra, fique sempre acompanhando a nossa divulgação, tá? E essa live, ela tem acesso ao certificado, quem assistir a live toda. E ao final da live, eu deixarei na bio da FEM, né, o UFG, o link para vocês acessarem. E a gente vai fazer a conferência de quem realmente participou da live para enviar o certificado, tá? Lembrando que da última live que nós realizamos, a gente já entregou o certificado já para todo mundo, tá? Já enviamos o certificado para todos. Agora eu irei entrar em contato com o professor Hélio, vou chamá-lo aqui para participar conosco da live. Nossa, temos presenças excelentes aqui. Professora Nara está presente com a gente, nossa vice-diretora, professora Luana, um prazer muito grande. Temos os alunos do PET, os alunos do NEPI, muito obrigada por toda a presença, viu, pessoal? Agora eu vou chamar aqui o professor Hélio, só um minutinho. Vamos ver se ele consegue aqui entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Conversar aqui com ele. Parece que ele não tá conseguindo. Vamos ver. Ei, professor Hélio. Vou mandar aqui novamente para ele. Aí o Hélio já tá entrando aqui. Então, vou mandar para ele entrar aqui conosco na conversa. Ei, Hélio. Tá conseguindo entrar? Aguardando? Que já tá aguardando você. Aê, boa noite, professor Hélio. É um Olá, prazer imenso ter você conosco aqui nessa noite. Seja muito obrigado. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É muito bom ter você aqui presente conosco, tá? Estava aqui conversando com o pessoal antes de você entrar, falando que essas lives fazem parte de um projeto de extensão da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Temos várias presenças aqui, temos presentes professores também da FEM, os nossos alunos do PET, os nossos ex-alunos formandos, alunos do NEPI. Muito bom a gente poder estar aqui nessa noite fazendo esse bate-papo. Já deixei um recadinho para eles que ao final a gente emite o certificado de participação e eu vou deixar o link na bio do Instagram da FEM. E para a gente começar hoje, Hélio, queria fazer assim, algumas perguntas para você, que você contextualizasse para a gente, né? O surgimento das precauções, como que elas surgiram? Bom, então vamos lá, né? As precauções, elas são recentes, se a gente for pensar do ponto de vista do tempo que surgiram não, do tempo que nós descobrimos a presença dos micro-organismos. A descoberta dos micro-organismos em si, ela é recente, né? Cerca aí de 170 anos, mais ou menos, a gente sabe da presença dos micro-organismos
E daí, como lidar com esses micro-organismos, a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Bom, inicialmente, o que são precauções, né? Precauções são maneiras técnicas que a gente utiliza para evitar a transmissão ou o risco de exposição aos micro-organismos. De forma que a primeira medida de precaução que a gente tem relatado é de 1877, onde esforços, né, de estudiosos americanos na tentativa de separar pacientes com doenças similares. E a gente viu também, no decorrer dos anos após isso, em 1900, um aspecto muito interessante. Essa questão de separar os pacientes com doenças infecciosas era tão importante naquela época que se separavam hospitais específicos. Então, a gente tinha hospitais para tuberculose, hospitais para hanseníase, né? E com isso, um outro fato também que se deu bastante interessante, e aí vem o protagonismo da enfermagem, desde aquela época, é que em 1910 foi criado um elemento que se chamou barreiras de enfermagem. No que constituía essa barreira de enfermagem? Constituía na desinfecção de objetos, na lavagem de mãos e na separação de pacientes. Bom, na década de 60, 1960, veja que a gente já está chegando um pouco mais próximo, mas mesmo assim longe de ter medidas ainda resolutivas e adequadas, né? Esses hospitais específicos de doenças infecciosas, eles começaram a fechar. E os pacientes, então, com doenças infecciosas, infecto-contagiosas, começaram a ir para dentro dos hospitais gerais. E isso levou à necessidade de inserir as precauções específicas dentro desses hospitais gerais. Inicialmente se iniciou com a separação por quartos, né? Então eu tinha quartos específicos para os pacientes com doenças infecciosas. E aí a gente vai ver que na década de 70 começam a surgir algumas técnicas de isolamento que foram um pouco mais eficazes para contenção de algumas doenças infecciosas. E era muito confuso esse programa de contenção, porque dependia muitas vezes da expertise do profissional. Então, a gente tinha 7 categorias de isolamento. Eu vou falar alguma delas só para você ver o tanto que era complexo. Tinha um isolamento que era chamado isolamento rigoroso. Um outro chamava isolamento protetor, que até pouco tempo se ouvia falar dele, né? Naquelas situações em que a gente tinha, por exemplo, pacientes imunocomprometidos, então a gente tinha que protegê-los, né? Pacientes com transplante de medula óssea, então esse também era uma das categorias que se tinha antigamente. Tinha o isolamento respiratório, tínhamos precauções entéricas, precauções com feridas e pele e precauções com sangue. Então, olha na cabeça do profissional lidar com esse tanto de precauções, o quanto era complicado, né? Isso em 1970, que é bem recente. Em 1983, a gente vê surgir uma precaução chamada precaução com sangue e fluidos corporais. E ela foi um pouco a novidade desse sistema de precaução, né? E aí, perto dessa data, né, na década de 80, a gente tem uma nova epidemia de uma nova doença que causa uma reviravolta nos sistemas de precaução, que foi a epidemia do HIV. Dentro dessa epidemia do HIV, percebeu-se que muitos pacientes com patógenos de transmissão pelo sangue não eram reconhecidos, né? Então, a pessoa podia estar portando o patógeno, mas não ter nenhum sinal e sintoma. E essa pessoa chegava para ser atendido, então, na unidade de saúde. E, naquela época, qual que era a precaução que eles iam usar? Precaução com sangue ou fluidos corpóreos. No entanto, essa precaução era usada quando você sabia o que a pessoa tinha. Então a pessoa tinha hepatite, e hepatite é transmitida por sangue, quer dizer que eu vou usar essa precaução. Mas não se tinha essa noção de que algumas doenças a pessoa poderia ter o patógeno e ela não manifestar nenhum sinal e sintoma. Então, com a epidemia do HIV, trouxe para nós essa noção, e com isso,
surgiu um outro nome que é chamado de precauções universais. As precauções universais, elas então eram aplicadas a todos os pacientes, independente do seu diagnóstico presumível. Então, eu vou tomar medidas de proteção para cuidar de uma pessoa, independente se eu sei o que ela tem ou não. Bom, isso na década de 80, ainda, né, dentro dessas precauções universais, uma coisa muito interessante que eu achei, que assim, em 1987, foi instituído o uso de luvas antes do contato com mucosa e pele íntegra, e pele não íntegra. Se a gente for pensar nisso agora, a gente não se imagina prestando uma assistência, colocando a mão Sem na cavidade oral de uma pessoa, né, sem luva, né? Então, isso começou aí e foi instituído, na verdade, em 87, o que é muito recente. muito Bom, recente. ainda dentro dessa história, né, depois que as precauções universais foram instituídas, ainda a gente tinha aquela precaução com sangue e fluidos corporais. Bom, mas já que a gente estava usando uma precaução universal para todo mundo, essa precaução com sangue e fluidos corporais, ela caiu em desuso. E foi necessário fazer uma revisão dos guias. E aí a gente tem, então, em 1996, as precauções padrão. Então, a gente deixa o termo precauções universais, porque ela tinha uma finalidade mais relativa à proteção só do profissional e passa a ver dentro da precaução padrão. E a precaução padrão ela tem o objetivo, então, de reduzir o risco de infecção para o profissional que presta assistência e para o paciente que está sendo submetido à assistência, né? Um exemplo Uhum. de precaução padrão é a higiene de mãos, né? Que a gente higieniza as mãos para prestar uma assistência segura e, ao mesmo tempo, nos protege do risco de Também. patógenos para nós mesmos. Então, Uhum. em 1996, há uma simplificação dessas medidas, que a gente tinha 7 categorias de precauções, e agora a gente tem a precaução padrão, e foi instituído, é claro, que com o conhecimento mais aprofundado dos patógenos e das suas rotas de transmissão, ou seja, como que ocorre a infecção de determinados patógenos, a gente então pôde estabelecer precauções baseadas nas rotas de transmissão. E aí a gente Uhum. tem 3 principais rotas de transmissão, que é transmissão por contato, transmissão por gotículas e transmissão por aerossóis. Então, a partir de 96, nós ficamos com 4 precauções praticamente. Então, precauções padrão, que é utilizada para todos os Para profissionais, todos. conjunto de medidas que o profissional de saúde vai lançar mão para diminuir o risco de exposição para todos, independente do paciente, independente do que o paciente possui, independente do risco presumível, e as Uhum. baseadas nas rotas de transmissão, e aí a gente vai ter transmissão por gotícula, aerossol e contato. Na Nossa, e é tão novo, né, Eli? A gente pensar assim nessa retrospectiva, né? Uma coisa tão nova e a gente está falando super agora e utilizando muito, né? E é interessante o quanto essas situações onde surgem novos patógenos e novos momentos para se estudar lança luz, né, sobre alguns aspectos que a gente não refletia muito. Então, desde 96, então, nós temos essas precauções baseadas nas rotas de transmissão. Ou seja, como eu já sei qual é a rota de transmissão, né, que o patógeno causa a infecção, a gente então é capaz de bloquear a cadeia de transmissão, que é composta por alguns elementos. A gente tem o hospedeiro susceptível, que é aquela pessoa susceptível à infecção, o agente infeccioso. Esse agente infeccioso ele precisa de uma fonte ou uma porta de saída e uma forma de transmissão, e depois a gente vai ter uma porta de entrada nesse hospedeiro susceptível. Então, quando a gente se refere nessas rotas de transmissão, a transmissão por contato já é claro na cabeça da gente, né? Eu tenho contato com uma pessoa e nesse momento que eu tenho contato com essa pessoa, eu posso adquirir esse agente infeccioso. Esse contato ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um contato direto ou um contato indireto.
Exemplo de contato direto, um toque, né? Um toque direto na pessoa, isso pode, então, transmitir algum patógeno. Outro exemplo agora com contato indireto. Vou dar da nossa prática. A gente verificou a temperatura com um termômetro. Agora a gente já tem termômetros mais modernos que não entram em contato com o paciente, né? Mas antigamente não. A gente tinha um termômetro que entrava em contato com o paciente e se eu usasse o mesmo termômetro em outro e ele tivesse um patógeno que pudesse ser transmitido pelo contato, então esse termômetro seria um reservatório desse patógeno que eu levaria, então, eu como um veículo de transmissão, levaria para o paciente. O próprio profissional de saúde, algumas vezes, pode funcionar como rota de transmissão no contato indireto, né? É o que a gente vê acontecendo. Hoje a gente está vendo, né? É. Então, ele é contaminado ou suas mãos são contaminadas e ele vai assistir outro paciente. E aí a gente tem aquela questão das infecções relacionadas à assistência à saúde. E nessas infecções, uma das principais medidas de prevenção e controle é a higiene de mãos. Bom, além do contato direto e do contato indireto, a outra medida, né, a outra via de transmissão é gotículas. Durante a fala, tosse e espirro, nós então emitimos partículas em que estão presentes alguns agentes infecciosos e esses agentes podem então entrar em contato direto com a mucosa ocular, com a cavidade oral e com a narina de outra pessoa e isso diretamente levá-la a ter contato com esse agente infeccioso e vir a desenvolver uma infecção. Além disso, e é o que nós estamos vivenciando agora com o SARS-CoV, eu vou falar mais para frente, mas já adiantando, durante a fala, tosse e espirro, essas gotículas se depositam nos objetos, na superfície, e uma vez que a gente tem contato, né, com essas superfícies, com esses objetos, a gente então fica com as mãos contaminadas e aí a chance de levar na mucosa ocular, na mucosa oral, nasal é altíssima e com isso o risco de transmissão fica muito alto. Então, na transmissão para gotículas, a gente tem uma diferenciação que é então aceita pela OMS e também por outros órgãos, que é com relação ao tamanho da partícula. Durante a fala, tosse e espirro, nós eliminamos, então, essas gotículas, que geralmente são partículas maiores que 5 microns. E essas partículas, então, ao serem eliminadas, elas conseguem atingir 1 metro de distância da fonte. Então, vejam que a gente tem ouvido falar de distanciamento social, né, na questão da SARS-CoV, da necessidade de estar distante da pessoa 1 metro ou até 2 metros. Mas isso existe controvérsias que a gente vai discutir um pouco mais para frente. De um modo geral, a gotícula, quando ela, além de ter essa capacidade de percorrer essa distância de 1 metro, quer dizer que logo ela vai se depositar na superfície. E isso é muito importante para a gente diferenciar uma outra rota de transmissão, que é a transmissão por aerossol. O que acontece na transmissão por aerossol? Essa gotícula, quando cai no ambiente, ela vai, né, se ressecar, e esse ressecamento aí vai depender de condições de umidade, condições de temperatura, e vai se quebrar em partículas menores que 5 microns. Aí nós vamos ter a partícula denominada aerossóis. Então, aerossóis são partículas menores que 5 microns e que, diferente das gotículas, que se depositam em uma distância até 1 metro, os aerossóis podem percorrer distâncias que bem além de 1 metro, muito mais além de 1 metro, e permanecer em suspensão no ambiente. E esse é o grande diferencial, né, enquanto a gente está tratando de rota de transmissão. Um exemplo muito claro é a questão da tuberculose. O bacilo da tuberculose, ele fica dentro de uma partícula de aerosol chamada núcleo de Wells. Então, o paciente que tem bacilo positivo, baciloscopia positiva, ele elimina durante a tosse, fala,
a gotícula, essa gotícula cai no ambiente, se resseca, e o Mycobacterium tuberculose é uma partícula muito pequena que fica dentro do aerossol, e ele então se dissemina mais fácil no ambiente, né? Ele percorre distâncias maiores do que a gotícula. Então é importante a gente diferenciar essas duas vias, né, de transmissão aí, a gotícula e o Se a aerossol. gente for para parar para pensar, né, professor Hélio, agora no contexto do coronavírus, a gente está enrolado, porque você falou aí das precauções e a gente está em quase todas, né? Então, conta Isso. para a gente, Ah, Hélio, quais são as vias de transmissão do SARS-CoV-2? ok. Um pouquinho antes de falar dele, quero falar de uma última atualização, que a gente falou de um guia de 1996 do Uhum. CDC. Esse guia do CDC, ele foi atualizado em 2007. E dentre as suas atualizações, ele traz uma coisa que a gente está falando muito atualmente, que chama-se etiqueta de tosse, ou Etiqueta etiqueta respiratória. respiratória, né? E isso já veio em 2007. E por que será que entrou no CDC, que entrou no guia do CDC de 2007, etiqueta respiratória? Justamente por causa da pandemia do SARS-CoV-1 que ocorreu no ano de 2002, 2003 2003. e da influenza. Então, a gente tinha culturalmente, qual que era o nosso hábito cultural? Na hora de espirrar, Com as mãos. com as duas mãos, né? Então a gente espirrava e aí, ok, cumprimentava todo mundo, pegava nas superfícies e com isso íamos espalhando aí os micro-organismos de forma indiscriminada, porque o hábito de higienizar as mãos, se hoje ainda é difícil, naquela época, 2007, quando 2007. o guia, era mais raro ainda. Hoje todo mundo está andando aí com seu álcool 70, mas antigamente isso era Não era improvável. hábito. Então, para que diminuísse, né, a contaminação baseada na epidemia do SARS-CoV-1, foi adotada essa etiqueta de tosse, que consiste em tossir na região do cotovelo, que a gente fica distante das mãos, e aí, não contaminando as mãos, eu não contamino o que está, né, à minha volta e nem contamino as pessoas com quem eu interajo. Então, essa foi uma importante atualização incorporada na prática de precaução padrão. Então, quando a gente pensa em precaução padrão, ela tem dois lados, né? O profissional desenvolve várias técnicas de precaução padrão, mas o paciente também precisa desenvolver precaução padrão. Quando ele adentra o serviço de saúde, ele precisa usar a etiqueta respiratória. É, isso a gente sabe, naquela época, era para ele chegar no serviço de saúde. Hoje, essa etiqueta respiratória ela é necessária para a nossa vida diária, independente se Isso. vamos entrar ou não vamos entrar no ambiente hospitalar, né? Essa é uma Agora, referência muito boa, né? Depois eu vou deixar ela acessível aqui no Instagram da FEM para as pessoas poderem ter acesso e fazer a leitura na íntegra. certo, isso é muito bom. Cris, então você tinha perguntado sobre quais são, né, as rotas de transmissão do SARS-CoV. Então, ele é um vírus respiratório, né? E ele tem um tamanho muito pequeno e ele é eliminado durante a fala, tosse e espirro. Então, é adotado para ele, de um modo geral, a transmissão por gotículas e também por contato. Ou seja, o indivíduo contaminado está liberando gotículas durante a fala, tosse e espirro. É bom lembrar, né, que os sintomas da COVID estão relacionados aos sintomas respiratórios. Então, a pessoa tosse, a pessoa espirra, e nesse momento ela elimina no ambiente uma quantidade de vírus muito grande. Além disso, esse vírus que está eliminado durante a tosse ou espirro vai cair no ambiente, como a gente falou. A gotícula percorre até 1 metro da pessoa-fonte. Então, tudo que está em volta dela, se a gente for pensar no ambiente hospitalar, numa enfermaria, ali o mobiliário, né, a mesinha de cabeceira, a bomba de infusão, Equipamentos. trato de soro, tudo aquilo está contaminado com SARS-CoV. E aí a gente tem que aplicar uma outra medida de precaução, que é a precaução por contato. Então, na SARS-CoV a gente associa duas medidas de precaução, que é a precaução para gotícula e a precaução para contato.
né? Que no caso aí é o contato tanto direto quanto indireto, porque eu posso ter contato direto com a fonte, ou contato indireto ali com os objetos no ambiente do paciente. Isso vale também para os pacientes em isolamento domiciliar, né? As pessoas que estão compartilhando o ambiente com esse paciente, que está em isolamento domiciliar, não podem compartilhar objetos, não podem compartilhar copos, talheres, né? Então, o banheiro precisa ser muito bem higienizado. Uma questão muito importante que vem sendo discutido é a possibilidade da transmissão de SARS-CoV por aerossóis, que são essas partículas menores que provêm das gotículas ressecadas. Vários estudos têm apontado que o SARS-CoV é sim transmitido por aerossóis e, inclusive, tanto a Anvisa quanto o CDC, quanto a Organização Mundial de Saúde, recomenda que procedimentos geradores de aerossóis eles devem ser considerados, então, essa rota de transmissão. Uma coisa importante é que vários estudos têm surgido mostrando a possibilidade da presença do SARS-CoV em fezes, presença em urina. Um estudo recente mostrou, ele analisou papel toalha, papel higiênico de pacientes com SARS-CoV e identificou a presença do vírus nesse material, mostrando que é importante essas precauções com também precauções entéricas. E alguns estudos têm apontado transmissão vertical, mas ainda estão analisando, né, transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho. Então, algumas mães gestantes, portadoras da doença, portadoras do vírus, podem, então, ter os nenéns com a SARS-CoV, né? Com a COVID. Então, basicamente, essas são as rotas de transmissão que hoje têm sido exploradas, ou seja, quase todas, né? Todas as rotas de transmissão. Então, ele é transmitido, então, por contato, por gotículas e por aerossol. Se ele é transmitido por essas três vias, quais são as precauções que eu devo adotar, então, para a SARS-CoV? Para A gente pensar nessas três vias de transmissão, então a gente vai ter que pensar em três precauções, né? Então, quais são elas? Você quase acertou, Cris. Nós vamos precisar de De 4 precauções, quatro. porque a Tem gente uma que é sempre sempre, né? as precauções padrão acrescidas das precauções baseadas nas rotas de transmissão. Então, nós vamos utilizar a precaução padrão, precaução para contato, precaução para gotícula e precaução para aerossóis. Essas 4. Bom, eu quero começar agora a falar de algumas medidas, né? E eu vou começar a falar primeiramente desta medida relacionada às precauções para gotícula. Uma das recomendações que a gente tem é de se manter, né? Se manter afastado da fonte 1 metro de distância, né? Alguns estudos têm indicado que os guias que estão recomendando esse distanciamento são guias muito desatualizados. Estudos recentes têm provado que, como eu comentei no começo, a gotícula, eu falei no começo que a gotícula ela tem a capacidade de atingir 1 metro da fonte. E aí a gente já tem até uma pergunta aqui, o coronavírus pode alcançar maiores distâncias que 1 a 2 metros? Pode. Então, os estudos recentes têm mostrado um estudo de revisão sistemática da literatura, ele avaliou 10 trabalhos, dos quais em 8 desses trabalhos, ele encontrou distâncias maiores do que 2 metros de distância no qual uma gotícula percorre, utilizando diferentes metodologias. Uma coisa muito interessante é que, tanto no guia do CDC de 2007, ou seja, a nossa última atualização do CDC sobre as precauções, uma das as referências que ele cita para
para a distância das precauções da gotícula, são referências de 1940, 1960. Estudos da década de 40 tinham métodos muito difíceis, muito simples, que não conseguiam medir. Para se ter noção, uma das metodologias que eram utilizadas era a fotografia da pessoa falando e emitindo, né, as gotículas, ou tossindo e emitindo as gotículas, ou um simulador que simulava, né, a velocidade de uma tosse ou de um espirro, e aí essas imagens eram fotografadas. Então, os estudos falam que essa técnica utilizada naquela década de fotografia, se a gente for pensar no que a fotografia evoluiu nos últimos anos, né? Então, como que a gente ainda se embasa com estudos com técnicas ainda tão rudimentares, né, Cris? Então, atualmente, tem se visto alguns estudos mostrando que as gotículas podem alcançar até 10 metros. Alguns estudos têm encontrado e colocado como média até 8 metros, né? Feitos com metodologias mais avançadas. Uma recente revisão australiana mostrou isso. Então, eles avaliaram, de uma forma geral, né, os trabalhos. E aí, o título do trabalho é muito interessante. Ele pergunta assim, precaução para aerossol ou precaução para gotícula? Então, de uma forma geral, a gente vai encontrar que ainda as nossas evidências, as recomendações que temos agora, elas não são ainda baseadas nas evidências atuais. Então, nós precisamos que essas recomendações sejam atualizadas, né? Bom, considerando ainda as precauções para gotículas, o uso de máscara é o que a gente tem visto e falado bastante, ele é fundamental. Então, para todas as precauções, gotículas, contato e aerossóis, é necessário que o paciente esteja em quarto privativo. Uma das principais diferenças entre gotículas e aerossóis é que o quarto de precaução no aerossol, que é aquela partícula que dispersa para longe, ele precisava ser um quarto que possuísse pressão negativa. Então, essa pressão negativa ia evitar que esses aerossóis, na hora que o profissional abrisse a porta do quarto, evadissem para os corredores e para fora. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que o paciente está ali naquele quarto privativo e que não vai liberar nada para fora, para os corredores, né? E às vezes a gente tem, né? Quando a gente não tem a pressão negativa. E tá muito, às vezes a gente pensa assim, né? O recomendado e a gente sabe que está longe da nossa realidade, né? Está muito longe da nossa realidade, porque além de, né, não ter a pressão negativa, uma outra coisa importante é ter um filtro de alta eficiência que permite 12 trocas de ar por hora. Então, esse é o padrão. Eu não Se a conheço. gente for parar para pensar assim também, né? Porque os manuais do Ministério e todos os manuais que a gente tem visto aí que a recomendação do distanciamento social é de 1 metro, 2 metros, né? O mais que a gente tem visto são de 2 metros, mas a gente ainda vê alguma literatura trazendo em 1 metro. Aí você falando dessa revisão, né, que teve agora, que saiu publicada recentemente, que pode ter possibilidade até 8 metros. De metros. Eu acredito que sim, porque a gente está tendo uma alta transmissibilidade e também a gente está tendo muita transmissibilidade, o pessoal está perguntando aí, por indivíduos assintomáticos, né? E que fala que nem tiveram contato com ninguém positivo, nem nada. Então, provavelmente, esses 8 metros aí tá associado. E assim, existem vários estudos que fazem um mapeamento dos casos, né? E tem um estudo interessante que mostrou que num coral nos Estados Unidos, num coral de 600 pessoas que foram se reunir para um ensaio, não tinha nenhuma pessoa sintomática, e alguns dias depois tinham-se 126 pessoas com Covid desse grupo. Ou seja, no coral, as pessoas então cantam, elas emitem, né, a voz com mais força, e nesse movimento, então, essas pessoas, com certeza, assintomáticas, ou seja, a literatura tem
inúmeros exemplos de transmissão assintomática, ou seja, o indivíduo que não manifesta sintoma, ele também tem potencial de transmitir o vírus. E aí a grande dificuldade de se controlar, né, a pandemia, porque essa pessoa que está sem sintoma, ela está circulando normalmente, está indo trabalhar, né, de uma forma geral, tendo vida normal, mas ela está sendo, então, um vetor nessa cadeia de transmissão, né? Está sendo uma fonte liberando o SARS-CoV no ambiente. Então, com relação ao uso da máscara, é muito importante essa questão de toda a população usar, uma vez que a gente não tem essa noção de realmente qual é a distância ideal que eu posso, Real. né, em relação às pessoas, e principalmente porque não é só eu olhar, opa, aquela mulher está tossindo, eu vou ficar distante dela. Mas aí do meu lado tem uma pessoa que não está tossindo, e é ela que é portador do vírus assintomático, e eu não estou me importando com a presença dela, né? Então isso é importante, por isso, esse uso da máscara por toda a população. Agora, uma outra diferença interessante com relação ao uso da máscara é a finalidade dos dois tipos de máscara, né? A máscara cirúrgica, ou alguns artigos também chamam de máscaras médicas, elas devem ser utilizadas pelo paciente que está, né, sintomático, porque ela tem uma capacidade de retenção de partículas maiores que 5 microns. O aerossol é uma partícula menor que 5 microns, formada a partir dessa gotícula que é emitida. Se a pessoa está de máscara, a gente então não vai ter a formação do aerossol, o que já é uma grande vantagem, né? E principalmente ela é uma grande barreira para as gotículas. E aí, o manual do CDC tem uma recomendação que eu não vi nos nossos manuais da Anvisa, que é o paciente confirmado usar máscara. Então, pacientes de Covid, né, nos Estados Unidos, eles precisam estar internados, mas de máscara. Isso vai reduzir muito a emissão dos aerossóis. Tem uma questão muito importante, que pacientes que estão em oxigenoterapia, eles eliminam maior potência de vírus, né? Porque esse oxigênio, principalmente o oxigênio umidificado, que entra nas vias aéreas, quando ele exala, ele consegue ir para uma A distância um pouco. ventilação não invasiva, né, Hélio? Sim. Hoje até tem sido um critério, né? Quando a gente utiliza ventilação não invasiva, né? A grande chance de ter partículas de aerossóis, né? Sim, Cris. Então, por isso, muito importante, né, o uso da máscara pelas pessoas, pelo paciente. E aí, para o profissional de saúde, a gente tem um dilema. E esse dilema eu fico um pouco temeroso de falar, mas eu quero dizer assim, ó, existem recomendações do manual do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial de Saúde, e existem algumas recomendações de outros órgãos que nós não estamos adotando no momento, que é o CDC dos Estados Unidos e tem o CDC europeu. Nesses órgãos, o órgão de regulação canadense também, eles recomendam que para o atendimento ao paciente com Covid, suspeito ou confirmado, deve ser utilizado a máscara N95, por conta desse grande potencial da geração dos aerossóis, né? Você vai Então, deixar o Reginaldo feliz aí. O Reginaldo está assistindo a gente, professor lá da PUC, enfermeiro da HC, ele vai ficar feliz de escutar isso. bom, então essa daqui é a máscara N95. Essa máscara N95, ela tem uma capacidade de filtrar 95% de partículas até 0,3 micrômetros, ou seja, muito pequena. Então, é a máscara que alguns guias recomendam para o atendimento a pacientes com Covid. Na nossa recomendação, que é a Anvisa e o Ministério, a Organização Mundial de Saúde, elas recomendam a máscara cirúrgica para atender os pacientes com Covid. No entanto, Os outros manuais, né?
Sim, no entanto, esses outros manuais estão recomendando a N95, mas no nosso também tem a recomendação da N95 para procedimentos geradores de aerossóis. Que Somente para os procedimentos, né? somente para procedimentos geradores de aerossóis. Quais são esses procedimentos geradores de aerossóis? Intubação orotraqueal, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação não invasiva, aspiração de vias aéreas, Secreção. né? Então, todos esses procedimentos têm um potencial grande de gerar essas partículas menores e por isso é importante o uso da máscara N95. E com Mas você sabe que a gente tinha paciente, parado para pensar numa coisa, ele vou te inquietar alguma coisa. Você está lá atendendo um paciente, né, com confirmado Covid-19, tudo controlado, com a sua máscara cirúrgica, não está realizando procedimento que gera aerossóis, seu paciente para. Naquele exato momento, você precisa realizar uma reanimação, que é um procedimento que gera aerossóis. Que é a mesma aham, máscara N95. Ah, eu tenho que pegar na farmácia, porque hoje eu ainda não usei. Se essa é uma contaminou. das questões, né? De deixar a cargo do profissional decidir qual é o momento ou não de usar a máscara. Ele pode entender, às vezes, em algum momento, que aquele é um procedimento que gera aerossol, ou ele ficar em dúvida e achar que não, e que tudo bem, ou ele não estar pronto no momento certo de usar a máscara N95 no momento exato. Outro aspecto muito relevante é que é recomendado que esses procedimentos que gerem aerossóis sejam realizados em ambiente controlado. O que é o ambiente controlado? É a gente ter pressão negativa, que a gente não tem, troca de ar O a filtro cada EPA, 12 vezes e o filtro de alta eficiência. Então, a gente sabe que esse aerossol gerado, ele vai ficar no ambiente por 3 horas. Então, eu fui lá, fiz um procedimento com a minha máscara, gerador de aerossol, fui embora, mas meu colega veio fazer outra coisa com a máscara e comum. ficou lá com a E aí, máscara ou no cirúrgica, meio e as do meio. partículas estão lá até 3 horas, né? E aí é um risco que também. E por isso, tudo que vários manuais têm implicado no uso da máscara N95 para o atendimento aos pacientes, né? E Ou aí, é, às vezes a gente pode ser polêmico em falar isso, né, em trazer essa reflexão, mas é muito importante essa reflexão, e muitas vezes pode ser que a gente não esteja utilizando, né, e sendo recomendada a máscara N95 nos manuais brasileiros pela falta, né, do equipamento que a gente está vendo. E aí a gente fica vendo aí a triste realidade de profissionais contaminados. Hoje a gente teve uma perda, né, de um médico obstetra aqui em Goiânia, né? Então, confirmado o Covid-19. Então, muito triste a gente pensar isso, né? E pensar na possibilidade que essas partículas podem sobreviver aí até 3 horas, né? E a gente, depois, se entrar, igual você deu esse exemplo, a gente entrar no quarto, essas partículas estão suspensas lá e eu tô com uma máscara cirúrgica, né? sim. E é por isso que esses novos artigos estão defendendo tanto a possibilidade da roda do aerossol na transmissão da Covid, porque é o que vai preservar o profissional de saúde que está na linha de frente, é o uso do equipamento de proteção individual adequado, né? E aí a gente vem para esse ponto. Bom, mas aí até mesmo o guia do CDC, que recomenda a máscara N95 para todas as situações, ele traz uma ressalva, que é em situações onde há necessidade de contingência desse EPI, pode-se utilizar a máscara comum, mas que, tão logo os estoques desse equipamento se restaurem, é importante voltar a usar a máscara N95, né? Que é a que realmente tem uma proteção maior. Para você ver uma questão assim de desigualdade tão importante, é que os guias canadenses, lá eles usam a máscara PFFP2, que é equivalente à N95, e para procedimentos geradores de aerossol, ele usa PFFP3, que tem um nível acima de filtração. Dá para a gente perceber assim o tamanho da discrepância, né, entre os nossos manuais As e os manuais recomendações. dos países, né? Bom,
Tem mais alguma pergunta, Cris? Eu acho que as perguntas que a gente foi falando, a gente foi respondendo. A colega que perguntou assim, fala um pouco sobre o uso da N95, se já tem artigos falando sobre a sua reutilização nesses Ótimo. casos, né? Vamos falar disso. O CDC lançou uma nota, né, sobre reuso e uso estendido em situações de contingência. O ideal de tudo, que a gente está longe, tanto o Brasil quanto outros países, porque está todo o mundo inteiro precisando do equipamento. Então, o ideal ele foi feito para usar e descartar. Mas, né, é, ela ela ainda tem funcionalidade e pode ser reutilizada. Então, o CDC ele traz duas situações: reuso e uso estendido. Vamos entender a diferença. É quando eu utilizo para fazer um atendimento e depois eu uso novamente. Eu faço máscara por um período prolongado sem retirar. Eles recomendam que o uso estendido é melhor, porque a gente pode evitar a contaminação durante a recolocação do EPI. Então, seria interessante a gente ter uma unidade em que eu designo certos profissionais para fazer o atendimento só dos pacientes com COVID. Então, esses pacientes vão usar o equipamento e vão retirar somente no fim do dia de trabalho. Então, eu tenho aí um uso estendido. Então, eles falam que ela pode ser, no uso estendido, utilizada por até 8 horas. Então, que é um período bom, né, para se reutilizar a máscara. Porém, existem algumas situações. Ela precisa permitir uma respiração do profissional, e aí eles trazem como um ponto negativo que quando você faz uso estendido, pode ser que lá no finalzinho do plantão você já não consiga respirar com muita facilidade. O reuso, então, é você usar entre um atendimento e outro. E eles recomendam, então, que o reuso pode ser feito de maneira segura até 5 reusos. Só que a gente vê aí as pessoas usando, eu já vi recomendação de usar 15 dias, 30 dias, e eu trabalhava no HDT, e lá a gente tinha uma recomendação. Quando eu entrei lá em 2005, 2003, 2004, 5, em 2005, que a gente utilizava a N95 por 6 meses. Nossa Imagina Senhora. a saturação que tem, né? É, interessante na N95 que tem alguns critérios de reuso. Ela deve estar íntegra, não pode estar molhada, e se ela contaminar com fluido biológico, ela não pode ser reutilizada. Nunca no reuso a gente deve pegar na máscara no meio. Eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui é nunca fazer, né? Bom, então o que a gente tem no reuso? A gente vai colocar a máscara em 95, então, pelas tiras. Nunca vou pegar na máscara em 95 no meio. Pela frente. Dá para ouvir? Dá. Bom, a gente ajusta a máscara em 95 e é preciso fazer um teste de vedação. O teste de vedação, eu vou segurar nas laterais e vou soprar a máscara. E eu não posso perceber saída de ar. Então, se sair ar, ela não está vedada adequadamente. Bom, aí eu vou fazer o reuso. Terminei meu atendimento. Provavelmente aqui na frente da máscara está toda contaminada. Se eu tocar, contamina minha mão. E a gente já sabe que um dos maiores veículos de contaminação profissional de saúde é o EPI. E Contaminado. aí você encosta no EPI. E aí leva no olho e tal, e vai, né? Bom, então, como que eu retiro a máscara? Pelas tiras. Então, retiro pelas tiras. E aí, o que eu faço com ela? Se eu for reutilizar, onde eu guardo? Como eu guardo? Como eu armazeno? Pergunta para o público. Como que armazena, pessoal? Quem responde aí? Vamos responder, né?
Tô triste aqui, Hélio. Tem um monte de gente entrando em contato falando que não conseguiu acessar a live. Nós estamos aí com 67 pessoas assistindo super bem. Ah, que pena. Algumas pessoas, eu não sei o que aconteceu. Então vamos pensar, como que a gente vai armazenar agora? Bom, não pode ser em plástico, porque o vírus ele sobrevive mais tempo no plástico. E precisa ser num local em que eu possa desprezar, porque ela está contaminada. Então, é sugerido que a gente armazene em papel. E aí a gente pode pegar uma folha de papel A4. Ah, e é muito importante que precisa colocar nome, né? Dobra ao meio, depois dobra mais uma vez. E aí a gente vai fazer um furo nessa quina aqui. Aí a gente abre e vai ter um papel com furo no meio. Aí a gente vai pegar, então, pelas tiras, porque a gente não pega no centro da máscara, não é mesmo, pessoal? Coloca no furo e aí, então, a gente vai envelopar a máscara. Então, eu fecho de cima, fecho nas laterais. Eu posso utilizar ainda uma fita adesiva ou um grampeador para guardar com segurança. Então, ela tem que ter meu nome e tá lá com um local bem úmido, porque a gente não Se a vai gente for abrir parar com para cuidado, a gente vai pensar, rasgar o papel a ele, para poder, para poder então, retirar retirar a máscara. pelos tirantes, pegando só Aí, pelos tirantes. importante, Cris, aí tem uma coisa muito importante. Essa é uma máscara de reuso, né? E aí, durante a paramentação, a gente vai colocar a máscara, vai fazer o quê, gente? O teste, o ajuste na face e o teste de Teste vedação. da vedação. Usei as mãos para ajustar no meu rosto. Ela é um reuso. Então, minha mão está o quê? Contaminada. Antes de terminar de me Higienizar paramentar, eu preciso higienizar as mãos aqui, né? E é novamente. importante também, na retirada, após retirar, higienizar as mãos. Ele seria tão bom se a gente tivesse assim, um envelope apropriado para armazenamento mesmo, né? Teve gente que colocou assim, não concordo ainda com essa forma de armazenamento, porque a gente realmente está fazendo um improviso ali, não existe uma coisa do fabricante mesmo, né? Que a gente pudesse aí armazenar. Mas eu ainda acho essa a melhor técnica da gente poder armazenar, a técnica aí junto com o envelope, né? Acho que tá falhando, o Hélio, a gente tá quase... Hélio, nós já estamos assim nos 6 últimos minutos da nossa live, viu? E aí Tá. a gente tá quase terminando. Então vamos lá, Falar que fechar assim, um é uma raciocínio. coisa que tem levantado, como a gente falou, né, as precauções, como a gente começou contando da história, a gente vem aprendendo com as pandemias, com as epidemias e como lidar com os micro-organismos. A questão do uso e reuso da máscara N95, ela foi bem pouco explorada e existem poucos estudos sobre o uso da máscara N95 e as possibilidades de reuso. Atualmente, em decorrência da pandemia, está saindo alguns estudos de formas de descontaminação da máscara N95, né? Então, radiação com luz ultravioleta, utilização de alguns produtos que já podem ser utilizados, né, para descontaminação da máscara. Então, tudo isso a gente vai ganhar agora em termos de tecnologias para melhorar tanto a produção do EPI quanto a reutilização do EPI, o processamento seguro desse EPI, né? Então, ainda nós Acho que vamos vão ser os avançar. benefícios da pandemia, né, Hélio? Se a gente for parar Então, para pensar. explorada e que agora vem à tona e a gente precisa, então, correr atrás do conhecimento. Então, por isso que a gente está aprendendo Verdade. a fazer Acho que ainda. aqui está falhando um pouquinho. Assim, Profissional de se tá... saúde nunca pode usar máscara caseira. Never.
Outro colega colocou assim, ó, o Reginaldo colocou, convidei ele para falar do vírus, sugestão, super convido. Nossa, ele foi tão proveitoso essa retrospectiva que você fez aí, muita coisa que acho que eu não sabia, outras pessoas também estavam escutando, não sabia da evolução, né, das precauções. Então, assim, nossa, isso foi muito importante, né, a gente Nossa, eu tô pensar vendo gente nisso. HDT, que Aí o legal. pessoal da HDT disse mesmo, o pessoal comentou ali, falou que lá na HDT ficava 6 meses mesmo, a máscara N95. Paciente com Legal. tuberculose é o que mais tem lá, e a máscara N95, 6 meses. Nós estamos já no finalzinho, Hélio. Eu queria que você. A conexão parece que está um pouco ruim, mas eu queria que você falasse aí para a gente, Tá. deixasse uma contribuição, uma orientação para as pessoas. Eu não peguei sua pergunta, Cris. Eu falei assim que nós estamos uns minutinhos, parece que a conexão está um pouco ruim, mas eu queria que você deixasse assim recomendações, sugestões para as pessoas aí que estão na linha de frente. Você, enquanto profissional da saúde. Olha, na linha de frente, a gente tem que continuar lutando, né? Porque o que mais importante é salvar as vidas das pessoas. Todas as vidas são importantes e a equipe de enfermagem, gente, ela é fundamental. Todos nós sabemos, né? Que sem o cuidado de enfermagem, a gente não teria. Uma vez a gente fez um evento do PET que a gente chamou a professora Denise para falar sobre o mundo sem a enfermagem. E longe da gente pensar na existência de pandemia, hoje, se a gente for pensar como seria, nessa época atual, o mundo sem a enfermagem, né? Seria um caos. Então, parabenizo a todos os enfermeiros. A gente está aí na semana no mês da enfermagem, que a gente está falando agora, né? E, e é isso, a gente precisa ter garra, luta e estudar muito, correr atrás, estudar, pesquisar, para que a gente possa prestar uma assistência segura para o paciente e uma assistência segura para nós profissionais de saúde. Eu acho que nunca se falou tanto na segurança do profissional, né? Porque a segurança do paciente a gente fala muito, mas acho que na segurança do profissional agora veio à tona mesmo, tanto que a gente precisa ter a segurança do profissional, né, Hélio? É mesmo. Hélio, mas nós temos tantas pessoas aqui nos assistindo. O pessoal da HDT tá falando oi, falou muito obrigada por todas as contribuições. Foi muito Foi bom, muito adorei a experiência. importante. Ótima live. Passa tão rápido, né? Passou muito rápido. Passa rápido, um minutinho, tá acabando. Mas a gente ainda tem ali, ó, o Instagram desliga a gente, sabe? A gente ainda tem 1 minutinho, 2 minutinhos, dá pra gente ir conversando um pouco mais. Aí uma pessoa que perguntou assim, algum cuidado para casa, para dentro de casa, cuidado domiciliar? Olha, para casa, aquele básico de higienização das mãos, dentro e fora de casa. Então, é ideal que a gente tenha sempre um álcool 70 para, quando a gente estiver fora de casa, passar o álcool. Chegou em casa, a gente ter um local para deixar sapato, né? Porque, como a gente viu, essas gotículas caem no ambiente e aí, por contato, a gente pode trazer, né? Desinfecção de objetos que a gente traz para casa. Todos esses básicos que a gente tem ouvido falar muito na TV, é importante a gente reproduzir em casa. É importante mesmo. Olha, nossa próxima sugestão aqui é para a gente falar de segurança dos profissionais, viu, Elia? Acho que a gente não pode deixar essa oportunidade passar, não. Agora o Instagram está encerrando. Então, professor Hélio, foi um prazer enorme. Vou deixar o link para vocês acessarem o certificado no Instagram da FEM, tá? Vou deixar o link lá na bio. Foi um prazer enorme, professor Hélio. Muito obrigada por todas as contribuições. Pessoal de UFG, de Jataí, ó, UFJ de Jataí. Muito bom conhecer um pouco dos colegas e absorver o conhecimento. Muito obrigada, Débora. Wesley aí acompanhando a gente, ó. Muito bom, Muito viu, obrigado, Hélio? pessoal. Tenha todos uma boa Beijão! noite. Tchau. Muito obrigada! De nada.